Olá, tudo bem? Estamos aqui num horário completamente inusitado, porque estou num lugar completamente diferente. Tirei alguns dias para concluir alguns trabalhos que estavam pendentes. Mas agora estou aqui com esse tempinho para nós conversarmos, né? Na verdade, isso não passa mais de uma conversa. E hoje eu vou falar sobre esse movimento interno de sentir essa necessidade de ser importante, sentir essa necessidade de ser importante e também sentir essa vergonha e essa culpa por buscar essa importância. E eu vou começar falando sobre um depoimento que eu acabei de ouvir de uma aluna minha, muito emocionado a respeito de eventos da sua própria vida. E isso me deixa de uma forma muito especial, com uma sensação de que existe uma possibilidade de nós buscarmos este eu saudável em qualquer momento da nossa vida, em qualquer circunstância, com apenas um pré-requisito essencial: nós realmente querermos este eu saudável ativo. Quando nós temos um eu saudável, seguro, a nossa psique fica integrada e não há rupturas. As rupturas ocorrem quando o meio ambiente nos deixa numa situação de insegurança. E aí, para nós nos adaptarmos àquelas situações que ocorrem, nós vamos na ruptura para tentar fazer frente a essas questões, esses desafios que nos acontecem. Quando nós estamos no eu saudável, nós temos essa condição muito especial de olharmos para o nosso passado, para o nosso presente, planejar o futuro e nos sentirmos totalmente integrados com as possibilidades reais que nós temos. Então, quando acontece que nós percebemos essa situação, esse desfoque da realidade, e que nós percebemos esse movimento de soberba, digamos assim, dessa pessoa que tem muita necessidade de aparecer. Quando nós estamos vivenciando trauma, só para a gente relembrar o que é o trauma, é quando uma situação extrema, de estresse extremo, chega até nós e nós vivenciamos aquela hiper necessidade de adaptação, e nessa situação de hiper necessidade de adaptação, nós não conseguimos fazer frente a essa circunstância, então nós congelamos. Então o professor fala muito disso, é um pé no acelerador e outro pé no freio. Isso é o trauma, é esse descompasso entre nós. Mas quando nós chegamos numa situação em que o estresse torna inviável e nós vivenciamos esse trauma, existem circunstâncias em que sequer o eu consegue se manter. Então, o próprio eu se transforma numa estratégia de sobrevivência. E essa estratégia de sobrevivência, que é este eu que a pessoa precisou fazer de modo a suportar este trauma, se chama o pseudo-eu. O pseudo-eu, que nas escolas tradicionais é chamado de transtorno da personalidade narcisista. Isso nada mais é, para nós que olhamos pelo viés da IOPT, do que
a pessoa que precisou substituir o seu próprio eu por um eu que é a estratégia de sobrevivência. E é por isso que eu gosto muito quando os alunos vêm conversar comigo. Essa semana também recebi uma gratíssima mensagem dizendo que a minha aluna, que costuma fazer terapia, porque ela é psicóloga, né, trabalha com isso há muito tempo, se arriscou, se aventurou a olhar sob o ângulo da IOPT aquele paciente que ela estava atendendo. E aí observou a tripartição da personalidade, etc, etc. E isso foi muito bom para mim. Ela me disse que se sentiu muito segura em fazer aquilo porque ela conseguiu perceber os movimentos de cada uma das três partes. Mas existem momentos em que nós precisamos estudar um pouco mais a fundo. É sobre isso que eu estou falando. É sobre questões mais profundas, sobre esse pseudo-eu, que é uma estratégia de sobrevivência que está substituindo o nosso eu. Este eu precisou entrar neste modelo de sobrevivência porque ele foi completamente, ele sucumbiu totalmente. Ele sucumbiu totalmente ao ambiente, aquelas circunstâncias que ele teve que enfrentar. Como nós podemos identificar este eu, este pseudo-eu que está vivendo ali naquela pessoa? Ele precisa brilhar. Ele precisa ser reconhecido. Ele precisa ser muito reverenciado. Ele tem fantasias de amor. Ele tem ilusões que as pessoas amam ele de uma forma ampla. Ele tem uma necessidade de brilho e de poder. Ele precisa ser muito, muito, muito reconhecido. Ele precisa ser quase que idolatrado. E é esse o movimento que ele faz continuamente. Então, a gente pode até lembrar-se daquelas pessoas que nós chamamos de egoístas, não é? Porque o querer saudável e e ter essa necessidade de se sentir reconhecido, isso não é uma coisa, digamos assim, dissociada da realidade. Eu faço o meu trabalho e eu gosto quando os alunos me dizem: professora, isso foi muito bom, eu aprendi, já estou testando as nossas aulas e eu tenho esse resultado. Professora, como que eu faço aqui ou ali? E nós criamos salas de debate e nós criaremos muito mais salas de debate daqui para frente. Mas quando a pessoa tem um senso exagerado, nós estamos falando de uma distorção da realidade. Então ela precisa de ter este brilho, ela precisa de ter esse reconhecimento. E quando nós estamos na frente dessa pessoa, nós podemos perceber que ela não tem muita empatia pelos outros. Isso significa que ela irá usar as pessoas para atingir este objetivo. Então, ao invés de produzir um conhecimento, ela salta na frente e toma alguns detalhes daquilo e se diz propagadora daquilo. Ao invés dela desenvolver uma habilidade, ela toma alguns detalhes e diz ser a mais habilidosa. E assim sucessivamente. Então, nós estávamos falando do eu saudável, a segurança para não nos fragmentar e este pseudo-eu, que nada mais é do que a substituição do eu verdadeiro por um pseudo-eu, que é o falso, né? Que ele é pseudo, e que ele
ele é nada mais, nada menos do que uma estratégia de sobrevivência. Nessa estratégia de sobrevivência, ele precisa arrebanhar tudo o que ele encontra, este pseudo-eu, para que ele se torne importante. E ao fazer este movimento, ele não respeita o outro, ele não tem empatia pelo outro. Ele simplesmente utiliza o outro como uma ferramenta para atingir este objetivo, que é alimentar essa situação de que ele existe. Então nós podemos pensar, o que acontece ali dentro? Qual é o movimento que está por trás disso? Existe um movimento em que ele precisou abrir mão do seu próprio eu. Ele tomou o seu próprio eu e fez ele desaparecer. Por que será que ele fez isso? Certamente não foi porque ele teve uma vontade de substituir o seu eu verdadeiro por uma estratégia de sobrevivência. Não. Isso significa que ele teve tão precocemente e tão intensamente essa realidade avassaladora que ele não conseguiu mantê-la ele não conseguiu manter-se vivo sem que ele houvesse se fragmentado. E nesse fragmentar-se, o eu teve que ser substituído pelo pseudo-eu, que é este eu iludido. Ele precisa ser muito, muito, vamos usar uma palavra, paparicado, porque é um eu que ele, na verdade, abriu-se mão dele. Não foi possível se manter este eu. Então, o que nós podemos observar nesse pseudo-eu? Esse pseudo-eu, ele não tem empatia, ele tem essas ilusões de poder, de brilho, de desenvolvimento, de movimentos, né, muito intensos, com essa necessidade dele convencer-se a si próprio que ele existe. Ele precisa daquilo, aquilo alimenta ele, porque ele só consegue se movimentar. Todos nós só conseguimos nos movimentar tendo um eu para fazer as coisas. E se a gente abre mão desse eu, então esse pseudo-eu toma esse lugar e essas necessidades de estar totalmente presente, aceleradamente no topo, no brilho, para que ele se sinta vivo, para que essa pessoa se sinta viva. E aí, junto com isso, junto com esse movimento, junto com essa dificuldade, ele também se dá conta de que tudo aquilo é falso. Tudo aquilo é falso. Ele se dá conta que aquilo é falso. Porque lá no fundo, nada daquilo que ele busca para alimentar a sua vida dá resultado. Nada daquilo que ele provoca ao seu redor dá resultado. Ele não se sente. Ele não se sente vivo. Ele não se sente verdadeiro, real. E isso faz com que ele sempre tenha esse espaço entre aquilo que ele recebe e o verdadeiro sentimento de ser vivo, estar vivo, fica afastado. Ele não consegue atingir aquela sensação de estar vivo, de estar vivendo aquele momento. Então nós podemos perceber muitos currículos lattes falsos. Podemos perceber muitas alegações falsas. Isso significa muitas mentiras. Muitas mentiras.
E tudo isso está disseminado em todas as camadas sociais, em todos os círculos, desde os mais intelectuais, como a gente tem visto, até nas situações mais simples e precárias, numa aplicação, num preenchimento de um formulário para a procura de um emprego. Por que as pessoas têm essa necessidade de mentir e se transformarem em pessoas maiores e mais importantes? Porque elas não se percebem nem maiores nem mais importantes, porque elas nunca foram vistas dessa forma. Porque o trauma foi tão avassalador que elas perderam essa condição de perceberem a si próprias como pessoas. E aí elas podem viver essa ambiguidade, que foi o tema que eu larguei. A ambiguidade entre querer ser um imperador soberano e se perceber com vergonha e com culpa. E isso vem alternadamente dentro dessa pessoa. E ela se percebe nas duas formas. E ela vai usar essas duas versões de si mesma conforme o ambiente. Porque isso não exime essa pessoa de estar inserida em todos os ambientes em que nós frequentamos. E aí ela irá utilizar cada uma dessas verdades pessoais conforme ela precisa. Então, em algum momento é uma pessoa simples, humilde, né? Que tem aquele senso de ser uma pessoa qualquer, mas quando entra na outra face, ela já exige a postura de ser reverenciado, reconhecido, e aí ficam aquelas ambiguidades nos relatos. Se nós pudéssemos reunir todas as pessoas que se encontram com essa personagem do pseudo-eu, nós perceberíamos alguns dizendo não, mas é uma pessoa simples, humilde, outros dizendo não, essa pessoa é a soberba pessoa, porque são as duas frentes que estão ali. Não houve um ambiente capaz de permitir o desenvolvimento do eu saudável nessa pessoa. Isso, por um lado, é muito triste. Por outro lado, nós precisamos ficar atentos como terapeutas IOPTs, como estudantes da IOPT, porque muitas vezes a gente pode se deparar com essa pessoa. Mas o mais importante é nós entendermos o grau de sofrimento que essa pessoa vive, o grau de mal-estar que ela tem dentro de si, porque ela está ora de uma forma, ora de outra, ao mesmo tempo em que ela se vê sendo reconhecida, tem essas fantasias de poder, ao mesmo tempo ela percebe e ela se diz, eu sou uma fraude. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? E aí nós precisamos saber muito bem qual que é a diferença entre eu fazer um trabalho e ser reconhecido, que é muito bom e é muito saudável, e eu exigir um reconhecimento por algo que eu não faço, mas eu tomo de outra pessoa. São duas coisas completamente diferentes. E tudo isso é possível de nós olharmos com outros olhos? Sim, é possível. É possível olharmos com outros olhos. Porque isso tudo são consequências, né, de traumas. Consequências de traumas. Então, como é possível que se observe este movimento, né? O que é preciso fazer para que isso não aconteça?
Exatamente, Bianca. A fala dos bipolares. Mas nós precisamos também olhar o seguinte: o vínculo. Quando nós falamos sobre as bases da EOPT, sobre os vínculos, nós estamos falando sobre um relacionamento entre a mãe e o bebê. E se nós estamos falando sobre esse relacionamento, nós estamos falando também do que compõe-se esse relacionamento. O que é esse relacionamento? Esse relacionamento não é só a gente atender aquelas necessidades funcionais, a gente já viu isso milhares de vezes. Uma mãe funcional, ela é uma mãe maravilhosa. Ela não deixa o bebê ficar assado, ela dá comida para o bebê desculpe, chora e ela vai atender. Mas nós temos outras regulações que fazem parte do desenvolvimento deste vínculo. Uma delas é o controle dos impulsos. É o controle dos impulsos. Eu tenho um neto que é. Eu tenho muitos netos, mas eu tenho um neto que é muito interessante. A mãe dele diz para ele: tu vais abrir este presente depois do jantar de Natal. E ele é bem pequenininho e ele espera, porque ele tem essa convicção que depois do jantar haverá. Ele consegue já controlar este impulso de que ele precisa saber, essa curiosidade, este movimento em que a gente não consegue segurar. Ele consegue. Ele está sendo educado para ter este treinamento e conseguir controlar o seu impulso. A outra possibilidade que o vínculo produz é a regulação. E aí no controle deste vínculo, no controle deste impulso, nós estaremos junto àquelas pessoas que são bipolares. Então elas uma hora conseguem, outra hora não conseguem a controlar o seu impulso, né? Bom, aí nós passamos por uma outra esfera que o vínculo irá proporcionar para as crianças: a regulação das emoções. Eu estou ficando com medo porque a minha mãe está fazendo uma recepção na minha casa, eu sou pequena e tem muitas pessoas entrando na minha casa que eu não conheço. Então, se isso se transformar num trauma, o que acontece? A pessoa não se sente segura, que foi como eu comecei a live dizendo, né? Personalidade, o eu saudável precisa de uma psique íntegra que se dá num ambiente saudável, seguro. Então, se eu me sinto segura nessa recepção, eu não vou me dissociar. Eu não vou sair, fugir, adotar posturas infantis retrógradas. E isso será necessário, será consequência de uma regulação da mãe. A mãe ou o cuidador ou o pai vai dizer para a criança: hoje à noite nós iremos receber muitas pessoas desconhecidas e elas são todos amigos e amigas da mamãe e do papai. Vai estar tudo muito alegre, muito arrumado, haverá movimento na casa e tu vai receber as pessoas e tu vai dizer boa noite para elas. Então, toda essa preparação para que nós estejamos mostrando para a criança o que ela está vivenciando, o que ela vai vivenciar, vai trazer para ela essa possibilidade de regular sua emoção. Ela pode se assustar, mas ao mesmo tempo ela lembra que a mãe disse alguma coisa, então ela vai conseguir regular. E essa regulação nada mais é do que essa dissociação que nós estamos tantas vezes acostumado a viver, que a gente entra nesse movimento do trauma,
E aí percebemos que dissociamos. Eu estou aqui nesse lugar lindo e de repente eu fui lá para algum lugar. Estou completamente alheia ao que acontece. Então, esses movimentos, são treinamentos que o vínculo proporciona. E esses treinamentos nada mais são do que a atenção, a presença da mãe ou do cuidador junto a esta criança. Essas regulagens, este modo de nos comportarmos na frente de situações estressantes que podem se transformar em situações mais difíceis para nós. Então, nós podemos perceber que o trauma do amor, ele é muito mais presente do que nós podemos supor. O trauma do amor é uma base sobre a qual muitas e muitas questões são construídas. Esse trauma do amor. E aí nós podemos também perceber que trazer essa segurança para as crianças que estão ao nosso redor, trazer essa base de que o mundo é um lugar seguro, vai proporcionar a ela essa condição de enfrentar as coisas de uma forma mais leve, de uma forma mais adaptativa, porque ela recebe essas informações. Ela tem essa informação da pessoa que ela mais acredita, que é a mãe, que é o cuidador, o pai. Então, a partir disso, nós podemos imaginar que este eu que foi um eu que se transformou numa estratégia de sobrevivência, certamente foi um eu necessário para essa pessoa sobreviver ao trauma que essa pessoa teve. E para estudar tudo isso, é muito importante que nós estejamos muito engajados nos estudos. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Sim, e as funções executivas. Para nós sermos criativos e desenvolvermos coisas novas, comportamentos novos, novas estratégias de trabalho, novas estratégias em casa para os nossos filhos. A Leide está colocando que muitos professores desempenham esse papel nos dias de hoje. Todos aqueles que lidam com pessoas desempenham esse papel. Muito bem lembrado, Leide. Todos os que estão ao redor. É como quando a gente está acompanhando agora, como eu recebi este relato da minha aluna, a Diana, me dizendo: Lia, eu fiz uma constelação. Ela trabalha muito bem com símbolos, com formas, e ela me disse: eu fiz uma constelação e eu consegui movimentar aqueles símbolos de uma forma a que foi possível eu levar essa pessoa para uma nova consciência. Isso foi maravilhoso, porque isso trouxe para ela essa certeza de que aquilo que ela estava recebendo como orientações eram orientações suficientemente possíveis de serem seguidas por ela e levaram ela para esse caminho seguro da sua prática. Isso é muito importante. Então, eu quero dizer que, mais uma vez, nós podemos ver como a terapia IOPT, ela nos leva para outros patamares em que nós podemos nos deparar com todas essas circunstâncias e compreendermos qual é a origem de tudo isso.
Porque no momento em que nós compreendermos a origem de tudo isso, dentro de nós haverá essa neutralidade suficiente para olhar isso completamente desvinculado de emoções, de expectativas. A pessoa tem que fazer aquilo, a pessoa tem que fazer isso. Não. Nós podemos olhar e nós podemos perceber essa pessoa vivenciou um trauma que levou ela para essa circunstância. O pseudo-eu é uma possibilidade que nós precisamos levar em consideração quando nós estamos fazendo a constelação. Porque ele pode estar ali e ele pode dizer, porque as partes na constelação, elas às vezes, exatamente, Diana, é ter um olhar mais profundo e o entendimento do outro, de si mesmo e do outro, exatamente isso. Porque as partes na constelação, elas também se mostram com as suas distorções, não é? Por exemplo, o eu traumatizado sempre vai se sentir inseguro diante da estratégia de sobrevivência e diante do eu da pessoa, do eu saudável. Por quê? Porque ele sempre foi deixado de lado. Senão nós não estávamos fazendo a terapia. Então, o eu traumatizado pode aparecer muito tímido, com muita dificuldade de se expressar, com medo de tudo que acontece ao redor. E não adianta a gente dizer, não tenha medo. Não, não é isso. Ele precisa de realidade, ele precisa de atmosfera, ele precisa de um contato amoroso, ele precisa de um movimento com muito cuidado para que ele possa se sentir minimamente seguro e podermos acessar aquela cápsula de emoções que está totalmente fechada, trancafiada lá no fundo. A IOPT permite isso. A IOPT, muito bem aplicada, muito bem desenvolvida, muito estudada, permite isso. E muitas pessoas me dizem que começam a enxergar as partes, o eu cindido, a psique cindida, enquanto faz coisas muito diversas. E é assim que nós vamos desenvolvendo uma facilidade nos nossos relacionamentos. Porque nós começamos a observar o que acontece nos nossos relacionamentos. E este é um dos diagnósticos mais verdadeiros acerca do nosso eu saudável. Nós temos relacionamentos ótimos, porque nós não precisamos esperar da outra pessoa alguma coisa que ela não vai nos dar. Nós conseguimos, com o nosso eu saudável, olhar para as pessoas e percebermos. Essa pessoa vivencia um pseudo-eu. Eu já sei. Então, eu não preciso me opor a ela, eu não preciso expor ela, eu não preciso fazer nada. Eu simplesmente observo como ela age. E isso é suficiente para eu ter uma possibilidade de me portar diante dela. Porque muitas vezes nós não podemos selecionar as nossas relações. Como quando nós estamos no trabalho público, por exemplo. Nós temos chefes, nós temos colegas e todos devem conviver com harmonia. E exatamente, Bianca, liberar os outros das nossas expectativas e vice-versa. Muito libertador. E quando nós precisamos viver com as pessoas, conviver com elas, como por exemplo no trabalho, é muito mais fácil se a gente tem essa percepção. Na minha vida pessoal, as pessoas que eu percebo que elas têm alguma possibilidade de não serem transparentes comigo, eu simplesmente não cultivo a amizade. É fácil, é rápido. Eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso me opor, eu não preciso brigar, eu não preciso falar com a pessoa, chamar ela no cantinho, eu não preciso fazer nada, eu simplesmente sei.
E aquilo me dá essa liberdade também de maneirar, de me posicionar diante das pessoas. E quando a gente precisa se relacionar com as outras pessoas, aí nós também temos essa possibilidade de saber o que é possível a gente vivenciar neste momento. O que é possível? Eu fico impressionada com o silêncio. Vocês observaram? Não tem nenhum barulho aqui. Às vezes algum cachorro, às vezes um passarinho, um carro lá longe. Como nós, seres humanos, nos adaptamos. Essa é uma capacidade incrível que nós temos de adaptação. E essa adaptação faz com que a nossa psique, às vezes, vai adotando, né, essa postura. A gente vai se adaptando e a gente acaba ficando numa forma que a gente nem conhece mais quem que a gente é. Porque a gente vai se adaptando para conseguir sobreviver e viver naquele ambiente. Mas, se nós tivermos essa sabedoria, essa percepção de tudo o que acontece ao nosso redor e percebermos aonde nós precisamos nos adaptar, como por exemplo, nós precisamos nos adaptar em ambientes em que é obrigatória a minha convivência. Isto. Uhum. Num serviço público, é um exercício de adaptação. Eu preciso estar lá, porque lá é a minha vocação e eu quero estar ali. Então eu faço o exercício de adaptação, mas isso não é necessário em todas as circunstâncias. É essa a mensagem que eu quero passar para vocês. É muito importante que nós observemos o que nós queremos fazer, o que nós desejamos fazer. Isso é o fundamental. E olha só, eu me dei conta aqui como está barulhenta a cidade, como aquele andar que eu moro não me protege mais dos barulhos. E aqui, nesse silêncio total, eu pude ver o contraste. E agora, embora já tenha feito algumas ações para me proteger do barulho, talvez eu tenha que fazer outras mais. Vamos ver o que mais que tem aqui. Esperar dos outros a realização que cabe a nós provoca emoções difíceis. Sim, provoca um mal-estar. E isso é o preço que pagamos por não olhar para nós mesmos e sim para o outro. Sim, Bianca. Quando nós colocamos aquela expectativa em primeiro lugar no outro e depois em nós, é muito difícil a gente perder. É muito fácil a gente se perder nisso. Quem toma as ações é o nosso eu e o nosso querer é a nossa Ferrari que nos leva para os lugares maravilhosos. E por isso que nós precisamos conhecer bem essa mecânica. Como que esse motorista entra no carro e pega essa Ferrari e vai fazer e concretizar os seus desejos? Tem que ter a carta de motorista. E tem que conhecer como que faz para conduzir a Ferrari. E isso nada mais é do que conhecer a si próprio. E conhecer a si próprio é ter a certeza de que nós podemos fazer tudo o que nós queremos, dentro dos nossos limites, do nosso querer, da nossa vontade. Nós não precisamos usar as outras pessoas. Isto. Então, com essas palavras, eu me despeço de vocês, retomando o vínculo, que é a nossa aula de Bowlby, não é apenas o olhar e dar comidinha e dar o banhinho na criança. Ele tem muito mais funções, a função de regulação das emoções, a função
da segurança para que haja curiosidade para descobrir coisas novas e esse controle dos impulsos. Tudo isso é educacional, tudo isso são habilidades treináveis através do vínculo. Então, sempre que nós tivermos a confiança de alguém, nós temos uma responsabilidade. A responsabilidade de oferecer para essa pessoa o que nós temos para oferecer, né? Nós podemos levar ela mais longe com essa segurança. E isso tudo pode ser desenvolvido a qualquer tempo, é lógico. Porque também na nossa aula de epigenética nós já aprendemos que não é somente a nossa herança genética que determina as nossas posições atualmente, o nosso meio ambiente, a nossa relação com o nosso meio ambiente. E aí nós podemos dizer que o nascimento de novos neurônios e as novas sinapses, os novos caminhos neuronais, eles só param de acontecer quando a gente morre. Durante toda a nossa vida nós podemos aprender e treinar novas habilidades através dessa vontade interior, dessa Ferrari que vai nos levar. Nós tendo um eu saudável, com um querer forte, regulado, nós podemos ir para qualquer lugar, para situações de melhora na nossa condição física, na nossa condição mental, na nossa condição das coisas exteriores também, financeira, né, relacional, tudo isso está atrelado a essas figuras da nossa psique. Então, o eu saudável que existe em mim, quase estou fazendo um namastê agora, saúda o eu saudável de vocês, eu me sinto completamente segura, eu me sinto completamente feliz de poder dizer um grande abraço a todos, um grande beijo a todos, um ótimo final de semana, finalzinho da semana e final de semana, sábado e domingo para todo mundo. E até o próximo encontro. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me enviar. Se vocês tiverem a vontade de saber alguma coisa específica, podem me enviar, que eu terei muita satisfação em avaliar tudo isso. Um beijo grande e até a próxima.